Essa caixinha aqui, ó, ela é um carregador MagSafe para o iPhone. Também vai carregar o fone de ouvido sem fio, né, que tem o carregador sem fio aqui. E também vai carregar o seu smartwatch. Eu também testei no antigo Samsungão meu, um S21, e também funcionou o carregamento sem fio. Tem essa funcionalidade de relógio, inclusive eu não tirei a película ainda, vamos tirar. Pronto. Essa iluminação é dimerizável, vamos ver se vocês conseguem ver a diferença aí. Tem basicamente 3 níveis de iluminação. E também eu consigo mudar a cor aqui, ó. Ela também tem alarme. Tem essas animações aqui, ó. E ainda uma caixinha de som Bluetooth com bateria. Aqui você vê os alto-falantes, a gradinha dos alto-falantes. E ainda tem uma bateria interna. E eu escolhi ela basicamente por 2 motivos. Parar de ficar plugando o cabo de recarga todo dia na porta do iPhone e unir o carregamento sem fio com alguma coisa útil e estética. E aí, você gostou dela ou dos motivos que me fizeram escolher essa caixinha? Mas ela tem uns pontos aqui de atenção. Antes de continuar, eu vou pedir a sua retribuição com o seu like, sua inscrição e o compartilhamento desse vídeo com amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Para carregamento sem fio, ela precisa estar conectada na fonte. O display aqui, ó, ele só fica aceso o tempo todo se ela estiver conectada na fonte também. Mas se ela não estiver conectada, ela vai ficar aqui mostrando as informações do jeito que você deixou por mais ou menos 1 hora, e aí depois ela apaga. E assim, para usar no quarto, numa cabeceira de cama, faz até algum sentido ela apagar para evitar o incômodo da luz. E para ela voltar a funcionar é só você apertar qualquer botão novamente. Agora, falando de especificação técnica, até 15 watts para carregamento de celular, 5 watts para fazer a carga dos fones de ouvido e 2,5 watts para o smartwatch. Não é muita coisa esses 15 watts, mas como eu deixo o meu celular carregando durante a noite, então para mim tá tudo certo. Ah, para saber o preço e onde eu comprei de tudo que aparece nesse vídeo, você encontra aqui no QR Code na descrição ou no comentário fixado. Inclusive você vai encontrar lá uma tabela online com mais produtos, links e informações. E se mesmo assim você tiver dúvidas ou não conseguir achar, escreve aqui nos comentários que vai ser um prazer conversar com você. Agora eu vou falar um pouco dessa capinha G-Shield. E eu assustei um pouco com o preço dela, mas aí eu pensei, é um celular que eu vou usar para trabalho além de ser um celular caríssimo. Então eu preciso de acessórios de qualidade. E realmente eu acho que é uma das melhores capinhas que eu já tive. Ela não atrapalha o MagSafe, faz o carregamento sem fio numa boa. Ela tem esse recorte aqui no botão de controle de câmera, que é um botão touch, e é um recorte perfeito, que não atrapalha em nada. Você consegue controlar a câmera numa boa aqui com ele. Aqui na traseira tem esse ressalto aqui, que é milimetricamente mais alto que as lentes, então tem uma proteção aqui. E ele já caiu da minha mão e bateu aqui uma quina dessa proteção, não sei se vai dar pra ver, mas é bem aqui em cima, fez a marca aí. E sem esse ressalto aqui, com certeza quando ele caiu da minha mão teria batido a lente e não a capinha. E esse recurso aqui de suporte vertical ou horizontal é muito prático e eu uso bastante. Então assim, a capinha é cara, mas ela te entrega o que você paga. E aproveitando que eu falei da capinha, eu vou falar também aqui desses protetores de lente. Eu resolvi colocar também. E aí tá tudo protegido. E você pode me perguntar, atrapalha na foto, no vídeo? E eu te respondo, não, não atrapalha. Eu tô usando esse iPhone para gravar vídeos aqui do canal e eu não percebi nada que danifique a qualidade das minhas filmagens. Então para mim é mais uma proteção que não atrapalha em nada realmente. E aí, puxando o gancho que eu uso o iPhone para gravar meus vídeos, eu também investi nesse SSD Orico, pensado pro iPhone. Ele já tem o MagSafe, ou seja, ele já vai se prender aqui na traseira do iPhone magneticamente, e vem com um cabinho curto, um cabinho bem curtinho, que é o suficiente só para você plugar nele e plugar no conector do iPhone ali. E a partir disso eu tenho aqui 512 GB de armazenamento. Ele tem uma taxa de transferência de até 20 gigabits por segundo, então eu consigo fazer gravações em tempo real no iPhone. A minha filmagem não fica armazenada na memória do iPhone, ela vem direto para cá. Isso facilita demais na hora de fazer a transferência dos arquivos para o Mac, porque é só eu tirar o cabinho do iPhone, plugar na porta do MacBook
e eu tenho lá em alta velocidade a transferência dos meus arquivos. Mas sabe qual é o único problema desse HD SSD? É que ele acaba ocupando a única porta que o iPhone tem. Tipo, você não consegue plugar a fonte do iPhone e nem um microfone externo, por exemplo. Antes de continuar, vai o lembrete, hein? Onde comprar mais informações no QR Code na descrição ou no comentário fixado. E se você está gostando do vídeo, deixa o seu like, sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você quiser usar o iPhone para gerar conteúdo como eu faço aqui, esse carinha aqui é uma baita ferramenta para isso. Esse é um suporte da Ulanzi para prender o iPhone ou qualquer outro celular num tripé profissional ou na maioria dos tripés que vão ter o mesmo padrão de rosca que ele tem aqui. Ele é muito versátil, regulável, ótimo para ajustar no iPhone ou qualquer outro celular, e ele se ajusta de uma forma que ele não vai machucar o seu equipamento, como tinha alguns suportes antigos que a gente usava, né? Ele tinha uma pressão muito forte, esse não. Esse você vai ajustando ele aqui de uma forma bem tranquila. Ele faz a rotação aqui para o celular ficar de pé ou ficar deitado. Também tem uma inclinação aqui na base. E aqui tem a rosca, né, para você prender no tripé. E também tem aquele encaixe de sapata que tem nos equipamentos profissionais. Então, de repente, você quer colocar um flash aqui, ou um microfone, ele vai ter onde você encaixar isso. Então, realmente, esse suporte aqui é um suporte que eu gostei muito de ter ele não é caro e é uma baita mão na roda para você prender o seu celular, o seu iPhone, como eu uso aqui no caso. Para fechar os itens que eu uso no meu iPhone, tem esse fone de ouvido aqui que tende a entrar em extinção. Quem usa fone de ouvido com fio hoje em dia? Acho que só eu. E eu uso justamente pela simplicidade. Plugou, funcionou. E eu já tive o fone de ouvido Bluetooth, talvez eu ainda tenha outros fones de ouvido Bluetooth. Mas para mim o problema era esquecer de carregar a bateria do fone de ouvido Bluetooth. E eu fazia isso sempre estava esquecendo disso. Então eu resolvi comprar esse aqui, que é um fone bem barato, mas que tem um grave muito bom. E funciona muito bem aqui no iPhone 16 Pro Max. Ele já tem a conexão USB-C, como vocês podem ver aqui. Os controles dele também funcionam bem, volume mais, volume menos, pause, assistente, tudo funciona beleza aqui no iPhone. E a melhor parte é que eu não preciso me preocupar em ficar recarregando esse foninho aqui. Além dessa borracha auricular que vem aqui nele já, e para mim serviu muito bem esse tamanho, também vem nesse pacotinho aqui os outros tamanhos, o menor e o maior, então assim, vai servir na sua orelha. E realmente ele tem um som muito bom, muito gostoso de ouvir. Bom, se ficou alguma dúvida ou algo que eu não falei, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer conversar com você. Espero que esse vídeo tenha de alguma forma te ajudado, somado aí. Adquirindo qualquer item pelos links, você vai estar apoiando o canal e ajudando a trazer mais conteúdo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Fui!